E aí, olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre linguagem simples no judiciário. Meu Deus, será que isso é possível? A gente já falou sobre esse tema outra vez, mas é importante a gente estar falando várias vezes, porque é uma mudança de cultura e a gente tem que falar até a moda pegar. Não é isso, doutor André? É isso, Adriana. É possível e necessário. Muito bem. Bora traduzir esse juridiquês com a gente? O podcast Papo Legal está no ar. Vamos então direto ao assunto, falar sobre linguagem simples, e o nosso convidado é o juiz André Luiz de Aguiar, um sobrenome difícil, Tessiner. Isso aí. Tessiner é juiz de direito, integrante da Comissão de Inovação do TJ, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, coautor do Guia da Linguagem Simples, também do Rio Grande do Sul, membro do Núcleo de Inovação e Administração Judiciária, né? InovaJus, enfim. Seja bem-vindo. Obrigado. O senhor está aqui em Minas, no Tribunal Regional do Trabalho de Minas, para dar palestras, cursos, para disseminar essa onda da linguagem simples. O senhor disse no começo, é possível e é necessário. É mesmo? Possível e necessário se a gente quer ter um mínimo de comunicação com o cidadão, e não só externamente, também internamente, se a gente quer facilitar o próprio cumprimento dos atos do processo, a gente precisa ser claro. E isso nem sempre acontece, por enquanto, pelo menos. Me explica, como é que o senhor entrou nesse tema, abraçou? O senhor já tem a carreira, quanto tempo? Eu sou juiz desde 2001, entrei no judiciário um pouco antes, mas essa coisa da linguagem simples, ela veio para mim quando eu trabalhava na corregedoria do tribunal e começou a vir naquela parte da pandemia, veio uma onda de visual law. E eu achei muito interessante aquilo, aderir à questão do visual law, mas me chamou a atenção... O que é visual law? Vamos dizer o que é o visual law. Faltou a linguagem simples aqui. Né? O visual law é uma técnica para a gente entregar as informações de uma maneira mais bonita, mais estruturada, usando gráficos, usando mapas, linhas do tempo... Recursos visuais assim. Em geral. O problema é que antes do pessoal querer colocar figurinha nas imagens, nas petições, ou nas orientações, ou cartilhas, etc., tem que escrever bem. Porque não adianta eu botar uma figurinha bonita e eu não ser claro com quem está lendo. Isso foi um erro que me chamou muita atenção. E até hoje eu vejo petições, esboços de sentença de juiz usando visual law, mas não usando a linguagem simples, que é um absurdo. Ali, esse tema, o senhor comprou esse tema, vamos dizer assim. Eu gostei muito. Eu vou nisso. Porque eu acredito que seja um problema de grandes empresas, acho que de todos os tribunais, a questão da comunicação. Não existe uma comunicação eficiente. E eu estou convencido de que uma parte dessa falha na comunicação é porque a gente não sabe se comunicar, a gente não sabe escrever de uma forma objetiva, trazendo aquela coisa do jornalismo, do lead do jornalismo, começar com o que é mais importante. Então, tudo é embrenhado de uma complexidade desnecessária, porque a gente, ao contrário do que acontece na tua carreira do jornalismo, na nossa a gente não aprende a escrever. A gente aprende a escrever intuitivamente, aprende a escrever errado. E a gente estava falando antes, né, doutor? O jornalismo ele já tem essa missão, né, da linguagem simples, objetiva, clara, né? Então, essa já é a nossa missão. Agora, no judiciário, é mais difícil. As pessoas, é o contrário, gostam de rebuscar. E é isso que a gente tem que ir quebrando, isso é um né? absurdo. Isso aí é uma falha que começa lá na faculdade. Porque as pessoas chegam na faculdade escrevendo normal. Daí, quando começam a aprender o direito, como é que eles aprendem a escrever o direito? Lendo livros prolixos, lendo acórdãos prolixos, e naturalmente, segundo semestres, eles já estão lá falando do causídico, do nosocômio, em vez de falar o que a gente fala normalmente. Então, isso, assim, rapidamente entra na cabeça dos estudantes, e é claro, quando se formam, quando vão trabalhar, eles acham que aquilo é o certo. E daí, quando chega ali, quando passa para um concurso ou vai assessorar alguém, nem se cogita de escrever diferente. Então, assim, é um círculo vicioso que não acaba nunca. A gente tem que fazer uma intervenção para que as pessoas entendam que o importante é se comunicar.
para se comunicar. A gente tem que ser claro. Mas não, o pessoal todo fica nessa questão de escrever bonito. Tem que começar esse trabalho também paralelo nas faculdades. Tem que começar. A gente está tentando começar isso, conversar com faculdades. Fizemos uma conversa com uma faculdade. Agora, mês que vem, a gente vai ter uma outra atividade com outra faculdade lá no Rio Grande do Sul. É ali que tem que começar. É lá que as pessoas têm que entender. Né? Porque senão acontece coisas como de um assessor, de um juiz, que ele ia para o dicionário de sinônimos para achar sinônimos mais rebuscados, mais arcaicos, mas cheirando a mofo, porque achava que o juiz ia achar legal. Estagiário, mesma coisa. Eles escrevem de uma maneira arcaica, achando que vai agradar mais. E não é, mudou, o mundo mudou. E a história é outra, completamente. Agora, o mundo mudou. É a linguagem simples, objetiva, clara. Lembrando, né, que esse é um pacto, né? O Pacto Nacional pela Linguagem Simples, do CNJ, né? Sim, tem um pacto, tem uma recomendação do CNJ, tem muitos movimentos aí que já vêm ao longo do tempo. Tem um discurso da ministra Carmen Lúcia, de 2006, em que ela diz, olha, o destinatário do trabalho é o cidadão jurisdicionado. Quer dizer, tem uma pesquisa da MB de 20 anos atrás, dizendo que o cidadão enxerga o judiciário como uma caixa preta, muito por causa da linguagem. Então, assim, é uma coisa que já existe há muito tempo. O que aconteceu agora é que o CNJ está pegando isso forte, dizendo para as pessoas usar a linguagem simples. Mas com alguns probleminhas ali que o CNJ está fazendo, que se for der tempo a gente dá uma conversada aí. A gente fala já. Também tem incluída, né, inclusão, acessibilidade, tudo nessa linguagem simples também, né? Não. Daí é uma outra conversa. Inclusive nós, quando lá no Rio Grande do Sul, quando fizemos o Guia da Linguagem Simples, nós gastamos um bom tempo nos questionando se a gente iria tratar de questões de acessibilidade e etc. A nossa conclusão é que as coisas não estavam maduras o suficiente para a gente colocar isso num guia. Um segundo passo. É um outro passo e não é a mesma finalidade. Porque uma coisa é a questão da inclusão, outra coisa é a linguagem. Nem segundo passo, é paralelo, né? São coisas... Paralelo, menos, eu né? acho que paralelo é o ideal. Mas não se confunde com a questão da clareza na comunicação. Antes do senhor falando, enquanto o senhor vai falando, eu vou servir um cafezinho, o senhor aceita? Perfeito, Está em aceito. Minas, né? Tomar um cafezinho. Adoro café. Fui servir primeiro para mim, sem educação, né? Mas primeiro as damas, né? Não tem problema, certo. não, né? Vou servir, passa aqui para mim, por favor. Agora, vai me falando aqui. Esse curso aí que o senhor dá, essas palestras, o que passa aí para as pessoas? Olha, varia muito do objetivo do curso. Aqui, por exemplo, o objetivo é fazer a formação de multiplicadores. Então, a ideia aqui, muito obrigado, é a gente passar algumas dicas, passar até as dores que a gente teve na hora de tentar implantar, porque a gente também está na luta lá, de passar adiante. Normalmente, o que temos feito mais são palestras de sensibilização para mostrar por que o negócio é necessário. E outra, daí depois que a gente sensibiliza, consegue convencer, e a gente consegue convencer, tem um segundo passo de mostrar como é que faz. Porque as pessoas acham que escrever em linguagem simples é assim. Não, agora eu entendi, é legal escrever em linguagem simples. Então agora eu vou escrever em linguagem simples. Só que as pessoas que acham que estão escrevendo em linguagem simples, não estão escrevendo em linguagem simples. E uma coisa, pode tomar um cafezinho aí, que aí eu vou falando aqui, enquanto isso o senhor fica aí à vontade. A linguagem simples também não é ser uma linguagem chula, uma linguagem, né, sem qualidade. Isso aí é uma outra questão também que é importante. Isso, né? É uma coisa que me irrita muito. O pessoal acha que linguagem simples eu escrever como se estivesse falando para o meu cachorrinho, para uma criancinha, ou então escrever de maneira coloquial ou internetista. Eu vejo certidões de oficial de justiça colocando assim: mandei MSG para a autora. Depois um recado num despacho. PFV não sei o quê. Isso é interneteza, isso não é linguagem simples. Depois, linguagem coloquial. O pessoal acha isso que aí falar... mensagem, por favor. Você é o jovem aí também que usa muito isso. E as pessoas têm muito preconceito dizendo, não, que o direito não pode ter linguagem... Só que as pessoas que dizem que o direito não pode ter linguagem simples não entendem que a linguagem simples usa todas as regras da língua portuguesa. É um português perfeito. Na verdade, quando o texto está em linguagem simples, a pessoa que lê o documento não sabe que está em linguagem simples. Simplesmente lê o documento e entende. Esse é o objetivo. Deixa eu falar para o senhor que eu mesma, que outro dia, recebi um documento aqui dentro mesmo,
E eu tive que ler ele umas 3 vezes para entender. Tamo Juro junto. por Deus. Tamo junto, porque eu, seguidamente, eu vou ler acórdons, sentenças, despachos, livros, e eu também tenho que ler 3 vezes. E não é porque é uma coisa complexa, é porque tá mal escrito. E esse é o problema. Nós, do direito, achamos que somos os melhores escritores do mundo. Só que a gente não aprende a escrever. Para isso que exige técnicas, tem que ter algum cuidado especial? É isso que o senhor vai passando para frente, para que outros se apliquem também? O que eu passo aqui são algumas técnicas, assim, 90% técnicas simples. Por exemplo, frases curtas, parágrafos curtos, evitar palavras arcaicas. Tem algumas coisas mais complicadas, daí entrando um pouquinho mais na parte de língua portuguesa. Isso é uma coisa básica, relativamente simples de fazer. Agora, claro que escrever bem, isso não tem milagre. Isso aí vai vir com a prática, com a leitura de bons livros, etc. Né? É de quem isso aí, das pessoas. Agora, o importante é isso, né? Que o cidadão, a cidadã, ele consiga entender, né? Porque tem aqueles casos clássicos, isso acontece não só no Sul, não só aqui em Minas, né? Das pessoas que recebem uma petição, coisa, e falam, e aí, eu ganhei uma petição, uma sentença? Ganhei, eu perdi, né? Isso é a coisa mais comum, né? Milhares de histórias como essa. Mas eu só faço uma observação. Que é até, inclusive, aquele ponto do que o CNJ eu acho que errou. Na verdade, se vende muito a questão da linguagem simples para o cidadão. É claro que tem que ter linguagem simples para o cidadão. O que vai para o site do tribunal tem que estar em linguagem simples. O que vai para o cidadão, cartilhas, etc., tem que estar em linguagem simples. Agora, uma outra coisa é a comunicação interna nossa. Tem coisas que, numa sentença, eu não tenho como deixar de escrever com termos técnicos. Eu não tenho como fazer um cidadão compreender aquilo. Assim como a gente não consegue pegar um script em linguagem simples de uma cirurgia, de um transplante de coração, a gente não vai conseguir fazer só porque está em linguagem simples. É uma ciência. Agora, tem um outro aspecto que é importante. A gente precisa da linguagem simples para os nossos servidores. Porque acontece casos do juiz dar uma ordem para o servidor, ou várias ordens ali, e o servidor não entendeu o que o juiz quer. Nossa Senhora. Então, isso tudo... A saída é sempre estudando, se preparando, né, capacitando para isso, né? É o que todos os tribunais estão fazendo? Eu não sei se todos, mas existe um movimento muito forte de vários tribunais. Inclusive, o Rio Grande do Sul foi um dos estados pioneiros a iniciar esse movimento da linguagem simples. Só que não adianta só fazer cartilha, dizer que está aderindo ao selo e tal. Tem que realmente fazer movimentos. As pessoas têm que entender que é preciso mudar, porque o mundo mudou, e colocar em prática isso. Mas eu vou te dizer que é muito difícil. A resistência cultural é imensa. O nosso problema é a resistência cultural, não é a capacitação, é a resistência cultural. Mas toda mudança, né? Normalmente é assim Nunca mesmo, passa por isso, né? Uhum. Agora, o senhor citou antes, falou assim, se eu tiver um tempinho para falar sobre... Vamos voltar, então, rapidamente? Isso, o senhor levantou ali? eu queria, então, aprofundar um pouquinho mais essa questão do Conselho Nacional de Justiça. Me parece que o Conselho Nacional de Justiça fez um movimento muito interessante da linguagem simples, só que esqueceu de fazer essa divisão. Né? E não existe uma linguagem simples para todo mundo. A gente não pode pensar em fazer uma cartilha, por exemplo, escrita de um jeito, da mesma forma em que eu vou analisar na minha sentença uma preliminar lá de uma ilegitimidade passiva envolvendo além número tal ou outra. Uhum. A questão é essa, o CNJ acabou vendendo toda essa coisa da linguagem simples, mas ele esqueceu de mostrar que existe uma distinção, que é a questão da empatia, a questão de eu entender quem é meu público-alvo. Então, se o público-alvo é o cidadão, eu tenho que escrever de um jeito. Agora, se eu vou escrever uma sentença, tem que ser do outro. Eu não tenho como deixar de usar os meus termos técnicos do direito. E usar os termos técnicos do direito é necessário. Não, isso não é o que caracteriza o juridiquês. Então, o que faltou para mim foi essa distinção pelo CNJ. Porque como não houve essa distinção, a gente começa a ver em redes sociais o pessoal assim falando mal da linguagem simples. Não, porque vai rebaixar o direito, porque é a população que tem que se formar, não sei mais o que, um monte de bobagem. Por quê? Porque são coisas diferentes. Tá certo, mas a gente vai conseguindo, são esses passos, esses programas, essa capacitação, a gente vai chegando lá, não vai? Acredito que sim, a luta é grande, mas a gente segue. Qual que é o maior empecilho, para encerrar, que o senhor acha que é o maior entrave? O maior entrave é que para escrever em linguagem simples demora tempo. A gente tem que reescrever o texto várias vezes. E os nossos juízes e servidores estão abarrotados de trabalho. É difícil achar tempo para estudar e para colocar isso em prática. Mas vamos conseguir.
Acho que sim. Seja bem-vindo, obrigada Obrigado. por participar aqui com o nosso podcast. E a gente vai voltar nesse tema, né? Quantas vezes forem necessários. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Tá bom? Gente, linguagem simples, então, né? Vamos exercitar isso no nosso dia a dia. Não é tão fácil assim, né? Essa linguagem, né? Para todo mundo entender os direitos, os deveres também, né? Que isso tudo é que é importante. E como dizia o imortal poeta mineiro, se o senhor me permite aqui, o nosso querido Carlos Drummond de Andrade, escrever é cortar palavras. E não é Perfeito. fácil assim, né? É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.